Silvio Benfica. 1h05, boa tarde, estamos iniciando Sala de Redação para Gimo Antitraça, Tumeleiro, Zafari Bourbon, Ruder Toyota Car House e Next Group. Novo Gimo Antitraça Aerosol. Seguro e de fácil aplicação em armários, closets, gavetas e prateleiras. Sem cheiro e sem necessidade de remoção de roupas e outros objetos. Gimo Antitraça, a solução para as traças que danificam suas roupas e livros. Gimo Antitraça, qualidade comprovada. Tumeleiro, só a Tumeleiro garante a melhor condição. Tudo em até 24 vezes iguais com o primeiro pagamento. Em até 90 dias, consulte. Ninguém facilita tanto. É o Sala de Redação. Em seguida, os debates. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. A gente já vai apresentar aqui também a interativa do Sala de Redação. Antes, deixa eu dizer que o Sala 360 é para Vilela Brokers, empresa especializada na compra e venda de empresas, mais uma marca do Grupo Vilela. A propósito, Guerrinha, antes da interativa, sim, hoje é o típico programa, o típico dia que era para o Fernando Carvalho, viu, Zé Vitor? Mas eles devem estar. Sabe por quê? É o dia da pipoca. Tem futebol das 4 da tarde até a meia-noite. Hoje tá bom. Hoje. Mas Benfica, ele deve estar voando agora, né? Rumo ao Chile. Ah, ele vai para lá? Ele foi lá? Não sei, me parece que tá o Pedro Ernesto. Ontem eu conversei com o Ibsen Pinheiro. O Ibsen Pinheiro está indo também como convidado da delegação. Os caras estão se reforçando fora do campo, né? Mas é um dia de dentro as contratações não deram certo. Se reforçando fora do campo. Já veio a provocação. Esse foi um assunto, inclusive, no Esporte ao Meio-Dia. Qual é a pergunta da interativa? Vamos para a pergunta? Antes a temperatura. Eu acho que eu só estou falando isso porque eu ouvi o Esporte. Tu ouviu o Esporte ao Meio-Dia? Um só. A temperatura tira do ar. A temperatura de Santa Clara. Esse rapaz pega esse aparelho e tira do ar. A mais de 100, a temperatura lá fora do estúdio. Santa Clara, mais de 100 anos de avó para neto. Deixa eu ver aqui a temperatura, 23 graus, 8 décimos. E a hora certa, que é na Excelsior. Compre 3 pneus Pirelli e leve o quarto grátis. A hora certa, 1h07. Então vem, atendendo João de Almeida Neto, a interativa do programa, a interativa pergunta. Para Frigelar e Foton. Que tem de patrocínio aqui, não é brincadeira, hein? Ar-condicionado das marcas Springer e Carrier é na Frigelar. Frigelar.com.br, rede de concessionárias Foton, caminhões do Rio Grande do Sul. O Campinense pode surpreender o Grêmio hoje na Arena? 1 para sim, 2 para não. Resposta primeira contigo, João de Almeida Neto. O Campinense, para causar alguma surpresa hoje na Arena, só que entre em campo sem calção. Ou que não venha a Porto Alegre. Não, mas parece que chegou aí. Mas falando sobre as contratações, Benfica, que não é provocação, foi o Felipe Gamba que falou nessa curiosidade, né? Achei muito interessante essa curiosidade do Felipe Gamba, porque, diferente do Grêmio, os que vieram jogam, né? O Maicon, o Erasmo, agora o Erasmo saiu porque o Jeromel voltou, né? Brian Rodrigues, né? As contratações do Grêmio foram pontuais, mas foram para jogar, né? Internacional, como disse o Felipe Gamba aí, que é um repórter inteligente, contratou 7 e só um está em condições, iria jogar, né? Que seria o atacante argentino, né? Sim, o Lisandro Lopes. Isso que é o que tem dado melhor resposta por enquanto. Isso veio ao encontro daquilo que nós debatemos aqui no Sala ontem, com relação a buscar jogadores, garimpar jogadores do interior. Se esses que o Internacional contratou, que não são do interior, são jogadores de nome, caros e conhecidos, não jogam, tu imagina jogadores do interior. Mas não estão jogando agora, né? Vão ser aproveitados, né? Não sei. Não, com certeza. Mas eu tenho que falar sobre o momento então, deixa eu perguntar pro Guerrinha, já era tempo desses jogadores estarem jogando? E aí tá falando do Anderson, quem mais? Do Hever. Bom, o Léo acabou se machucando. Os dois volantes. Todos serão aproveitados. Eu parto do princípio que foram contratados para jogar. E eu digo com condição de titularidade. O Newton, por exemplo, foi contratado com status de titular. Mas olha aqui, Guerrinha, a questão é que esses jogadores, os 2 volantes, por exemplo, foram colocados no time e retirados do time depois. Porque não apresentaram. Perderam a titularidade não apresentaram o rendimento para o qual vieram. Eu estava olhando aqui, o Léo, que jogou a maioria das partidas, esse está fora de combate. Isso foi cirurgia, né? Isso, machucado. O Newton, que jogou pouco. O Newton agora, na última partida, deu uma melhorada, mas vinha jogando pouco. O Nico Freitas, na avaliação que foi a única indicação, parece, do Aguirre,
na avaliação dele, é menos do que o Dourado, porque ele efetivou o Dourado e deixou o seu indicado fora. Sim. O Hever e o Anderson, todo mundo diz que estão fora de forma, o que é surpreendente, nós estamos em abril. Mas vem de lesão, né? O Hever vem de uma lesão seríssima. Pois praticamente não jogou no passado. Olha, são 4 meses, esse é o problema, é tempo. Olha que está voltando aí o Wellington, aquele volante já. E o Léo, que consta da lista aqui, ele está lesionado. Não, esse é o único que está fora de combate por outro problema, por problema médico. O Lisandro Anderson, Lopes está fora do jogo porque não está inscrito. Exatamente. Está impedido. Vai ser inscrito na segunda fase da Libertadores, que está passando, no caso. Agora, o Anderson chegou aqui e treinou no dia seguinte, lembra disso? Tirou a camisa, mostrou que estava fininho. Estava bem. Mas o Anderson vai confirmar, gente. Por mais que não queiram, ele vai confirmar. Mas esse jogador... Por mais que não queiram. Não. Provocativo. Esse jogador... que já deveria estar jogando. Falasse que o Hever vem de lesão. Esse que vem de lesão séria, de 2 lesões. O Anderson. O Anderson. Esse sim. Sim, mas o Hever também, né? O Hever parou de jogar ano passado, se não me engano. Correto, também. mas o Anderson estava um ano sem jogar. Sim, mas vem cá, mas quando o Inter foi contratá-los... Não, claro. O Inter foi pensando no quê? Estou reforçando o meu time para disputar a Libertadores. Eu não posso pensar... Não, tem toda a razão, e a informação do Gamba, ela procede. Né? Não há reparos a fazer. Não, mas o Gamba fala no momento, né? No momento, e que é o que o Cacau está dizendo também. E o que eu queria falar um pouco era do Vitinho. Vitinho, sim, para mim é uma incógnita. Né? Porque estreou fazendo um gol, mostrando o chute de fora da área e tal. Para logo em seguida... Entrou no jogo lá no Equador, fez o gol de empate. E para logo em seguida... E daqui a pouco saiu, nem no time reserva tá. Eu não sei se isso decorre também daquilo que a gente vem falando há horas aqui, né, Cacau? Que é essa fórmula de colocar um time num dia, um esquema com outro esquema e outro time no outro dia. Mas tem uma coisa que a gente precisa ver, que toda vez que joga o chamado titular, ele preserva os 2 atacantes. Sacha e Nilmar. Sim, com certeza. Certo? Então, e o Vitinho é de uma desse lugar aí. O Vitinho não tem um lugar no time. Primeiro que ele está jogando menos que o Sacha. O Sacha é um dos jogadores mais regulares do Internacional. Não dá para botar ele no lugar do Nilmar. Não dá. Então, esse se explica por quê? Porque está abaixo dos que estão jogando. Agora, esses 2 casos do Anderson e do Hever, eu acho que é o seguinte: se tu foi buscar jogadores para te agregar em qualidade numa Libertadores que estava começando, e eles inclusive estão inscritos, ao contrário do Lisandro Lopes, o que tu imagina? Que eles estão prontos para jogar. Olha, dá uma garibada aqui, uma garibada ali, eles vão estar legal. Mas parece que ainda não estão, e nós estamos em abril, isso é preocupante. Bom, em seguida a gente vai voltar a falar sobre a questão do jogo do Inter, que é amanhã, e até estabelecendo comparação com os jogos da Libertadores da América. A derrota do Cruzeiro ontem, o São Paulo e o Atlético Mineiro que jogam hoje, o Corinthians, que como internacional joga amanhã, mas eu quero trazer de novo a questão do jogo do Grêmio, que é o jogo de hoje à noite, a partir das 10, antes dizendo que nós estamos... Eu ontem disse que o Grêmio achava que o Grêmio iria poupar, mas parece que não vai. Né? Não vai não. E eu até tenho uma pergunta a fazer aqui. Nós estamos com o Sala 360 no Twitter, Instagram e Facebook, @NovoSala, e o nosso WhatsApp 9503-3848. Como é que o Pedro Ernesto diz? Ele não diz WhatsApp. Não, o Pedro Ernesto fala WhatsApp. Ele lançou? Lançamento? WhatsApp. Com a marca de Pedro Ernesto Denardim. Bom, João de Almeida Neto, a gente estava falando aqui, Cacalo, especialmente em relação ao jogo do Grêmio hoje. O Grêmio deve começar, o Luiz Felipe, com o centroavante nesse momento considerado titular, ou é jogo em que, por aquilo que tem mostrado, o garoto Mamute deveria começar? Eu acho que tem que jogar o Brian, porque é um jogo onde pelo menos eu imagino que não vá acontecer muitos sobressaltos. Eu também imagino assim, João. Não é? Eu me lembrei dessa frase, do Ibsen Pinheiro. O Grêmio foi jogar com o Guarani de Camaquã, na década de 60, que o Grêmio tinha aquela máquina. E o narrador, não me lembro quem era, e o comentarista era o Ibsen Pinheiro, amistoso em Camaquã, Grêmio e Guarani de Camaquã. E o cara perguntou para o Ibsen: ô Ibsen, tu acha que o Guarani de Camaquã pode surpreender o Grêmio? E o Ibsen: o Guarani, para surpreender o Grêmio, só que entra em campo sem calção. Tirando a brincadeira, eu acho que o jogo hoje não vai oferecer nenhum risco à classificação do Grêmio. Então é um jogo, por exemplo, para proporcionar
ao centroavante a oportunidade de afirmação e de adquirir confiança. De repente, marcando gols. É uma questão de coerência. Se o Filipão decidiu colocar os titulares, como parece que essa é a decisão, então que joguem todos os titulares. Inclusive o Brian Rodrigues. Inclusive o Brian Rodrigues. É um jogo que ele pode aproveitar, inclusive, para voltar a ganhar a confiança. Pois é. Que ficou abalada nesses últimos jogos, porque completou um mês sem fazer gol. Um centroavante que passa um mês sem fazer gol é complicado. A cabeça dele fica com... Vem cá, parei. Então é um jogo bom para isso, eu também acho. E o garoto entrando depois. Aliás, tem entrado bem. O Pode único até jogo... pode até entrar junto com o Brian. Os dois jogarem juntos como foi no último jogo. Bom, durante o jogo. Durante o não jogo. No início. Não, durante o jogo. Sabe que o primeiro jogo do Yuri Mamute, depois que voltou da seleção brasileira ao programa, foi exatamente o Grenal. Quando o Luiz Felipe escalou ele com o Lincoln. E ele jogou bem. E o garoto Lincoln também. Aliás, de lado nesse momento, né? Não tem recebido chance. O Lincoln nem no banco de reservas. E de lá para cá, só um jogo... no banco. Domingo ficou no banco. Acho que não. Ficou? Domingo passado, acho que não. Bom, não importa. Bom, de lá para cá só teve um jogo em que o Yuri Mamute não deu resposta. Foi a partida contra o São José. Ele começou como titular, ele saiu jogando. Não deu uma resposta melhor. Todos os outros jogos ele tem entrado bem. A dor ensina a gemer, e esse menino aprendeu a gemer com a dor. Quem, o Mamute? Esse ano de Botafogo para ele foi um ano que certamente acordou ele, né? Porque ele passou muita dificuldade. É um ano sem receber, tu tem que falar com os colegas para arrumar dinheiro, para pagar a conta, né? E ele voltou maduro, ele voltou muito mais jogador do que ele era quando saiu daqui. Eu acho que ele começa a cavocar uma possibilidade de virar titular. Não quero dizer que ele vai virar, mas essa possibilidade ele está cavocando. Está fazendo a parte dele dentro do campo. Eu não sei se ele é 9, acho que ele não é 9. Mesmo que ele pudesse jogar hoje no lugar do Brian, eu acho que ele não é centroavante. Penso que o Grêmio precisa se reforçar de mais um centroavante para enfrentar o brasileiro. Mas eu vejo com bons olhos a possibilidade de que ele possa virar titular logo ali na frente. Ele hoje já é a primeira opção do Luiz Felipe na hora da encrenca. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a coisa está se encaminhando para isso. Por aí. Porque quando começa a ser uma coisa sistemática, a entrada da opção, no caso a opção... o progresso do time, né? E o progresso do time. E quando isso começa a ser sistemático, o encaminhamento é para a troca da titularidade. Sabe que o Galo, o técnico Galo, que é um técnico contestado, né? O técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Zé Vitor, ele, de certa forma, nesse aspecto, na minha opinião, ajudou o Grêmio. Porque quando o Brasil recentemente estava jogando o Sul-Americano Sub-20, o Yuri Mamute era reserva do time. Lembra, Cacalo, que a gente falava aqui especialmente sobre o Gerson, esse menino do Fluminense que tem 17 anos de idade, que joga muito, o Kennedy, né? Em determinado momento, lá pelo terceiro ou quarto jogo, o que o Galo fez? O Galo colocou um movimento de ataque com o Kennedy, que joga com a perna esquerda pela direita do Fluminense, o Mamute pelo lado esquerdo, e o centroavante, se não me engano, era o Tales, do Vasco da Gama. Então, o Mamute fazia esse movimento com a força que ele tem, com a velocidade, de entrar pela esquerda, de cair da esquerda pelo meio, e até fazendo volta e meia, às vezes, do centroavante, e até vindo atrás, para dar cobertura quando o time era atacado por ali. E é desempenhando esse tipo de função que ele tem rendido melhor no Grêmio. Porque o ponto... exatamente assim, ele entrou com a bola dominada pela esquerda e cruzou. Foi contra o Campinense, o Douglas que entrou pelo meio. E o ponto em que ele deixa um pouco a desejar é justamente na finalização. Isso, concordo contigo. Por isso que eu acho que ele não é 9. Ele não é 9. Ele é um 8, 8,5. É por aí, ele exatamente. É o segundo. Para completar o movimento de ataque. Isso, por aí. Eu acho que ele não tem técnica suficiente para ser um segundo atacante que vai municiar o companheiro. Ele é um 9 diferente do Brian, um 9 que se movimenta. Mas com dificuldade para concluir. Eu acho, claro, que ele tem condição de fazer isso. Aliás, no jogo passado, agora domingo, ele entrou pelo lado direito fazendo isso. Ele tem dificuldade no domínio também. de bola, tem muita dificuldade. Sempre que há dificuldade, mas se bem que a dificuldade de concluir, daqui a pouco tu corrige no treino. Começa Diego, todo dia a bater na bola, daqui a pouco ela entra. O Diego Filippini, pelo Twitter, diz o seguinte: o Mamute dá mais velocidade ao time. Ele preferia também o Everton pelo mesmo motivo.
o garoto Everton. Mas aí tu vai ter que mexer muito na estrutura. O Everton entrou no último jogo. E vai bater de frente com o que o Cacalo disse aqui. O Grêmio contratou peças para agregar e serem titulares. Eles entraram e estão dando resposta, estão jogando. Aí tu vai sortear, tu vai tirar quem do time? Vai tirar o Juliano? Que o Everton é beirada de campo. O Everton, né? Tu vai tirar o Luan? Aí tu vai mexer na estrutura da coisa. O Mamute já é aquele jogador para a hora do aperto. Eu vejo ele assim. Olha, não tá dando no jeito, vai ter que dar na força. Vamos embora. E ele vai lá e faz um salcedo com os caras lá. Eu vejo ele por aí. As pessoas têm me mandado e-mails, gremistas, comparando, com a devida cautela, o Mamute com o Juarez pela força, pelo estilo, pelo São meio parecidos, né? Fortes. fortão, assim, Eu não vi o Juarez. E o Juarez caía muito pro lado esquerdo também. É mesmo? É. O Juarez eu não cheguei a ver jogar. Eu não vi o Juarez jogar, mas talvez... Um grande centroavante. Não, com certeza. Talvez o Mamute vai ter que se esforçar muito para chegar pelo menos não vai- à lenda, né? Não vai ser Juarez, nunca vai ser Juarez. Aí é diferente. Mas eu, em nível de Grêmio, continuo achando que o melhor que eu vi jogar, melhor que o Juarez, inclusive, Eu sei chama-se que Alcindo Marta de Freitas. Esse foi o que eu melhor vi jogar no Grêmio também. Isso era fenomenal. Ele jogava muito. Ele jogava. Esse é o melhor. Mas também com aquele ataque. Só não Babá, consigo. Joãozinho, Alcindo e Alcindo Volmir, eu é acho que, pô, Esse é o melhor com centroavante. esse ataque. Esse é o melhor centroavante que eu vi jogar. Eu só não, Eu vi jogar só o não consigo comparar o Alcindo com o Juarez, mas imagino que o Alcindo fosse melhor que o Juarez. sim. Eu vi melhor. jogar o Alcindo, acho que o Alcindo jogava muito. Mas vi jogar um cara que jogava muito também, o André Catimba. O André era cerebral. Uma característica um pouco diferente, né? O Grêmio teve um centroavante espetacular chamado Berti. Mas não era muito Não, centroavante. mas Ele era um segundo atacante pelo meio, a figura do ponta de lança, né? Isso em 70, jogava, 71, 72. Aí naquele jogo contra a seleção brasileira, aqui, seleção gaúcha, ele fazia o ataque com o Claudio Ele Miro. veio pro Grêmio em E o 72. Ele fez gol naquela partida, no 3x3 ele fez gol. Ele veio pro Grêmio em 72. Agora, uma 72, foi? é uma figura A de 71 era o emblemática, Diego Escota. é uma figura emblemática Nestor. e encantadora para mim, essa figura que está ficando rara no futebol de hoje, que é o centroavante rompedor. Juarez, Alcindo, Dario, Claudio Miro. Não tem mais, né, João? Tem. Acho que tem o Walter, que se mas, né, Mas o com Walter todas sai as muito dificuldades. Procura esse Walter. onde é que Não, tá? ele apareceu. Foi um mal entendido, ele tá Onde lá está no... o óleo? Ele está ouvindo. Também estão ligando o DDD do Rio, ele está em Curitiba, cara. Ele está em Curitiba. Não, mas o que eu quero dizer, se não houvesse todo aqueles... Se não existissem os problemas que existem, né? O Walter, todo mundo sabe. Talvez fosse um cara que se aproximasse. E eu acho que o Mamute se aproxima um pouco disso. Ele tem porte físico Mas o para isso. Walter Ele não tem... é o Walter mas é muito acima do peso. Mas eu tô voltando ao Mamute. Acho que o Mamute se aproxima do rompedor, do tanque, do bigorna, Pelo lado, sabe? né? Ele se Mas aproxima disso. Olha só, sobre isso que colocou o João de Almeida Neto, eu acho, João, que é o seguinte, o futebol mudou muito, né? Está mudando muito nos últimos tempos. A velocidade é uma coisa assim, fundamental para movimentos de ataque. Então, daqui a pouco estão surgindo mais esses atacantes pelo meio, com mais velocidade, mais mobilidade do que propriamente o centroavante tradicional. E a grande prova disso, porque o que contribui para que diminua esse tipo de jogador, é que hoje a grande maioria dos clubes joga com apenas um homem na frente. E não dá atenção para que esse homem seja um homem de força só. Ele quer um homem de movimentação, que sai até para os lados, para abrir espaço para quem vem de trás. Antigamente, nesse tempo aí que eu também adorava, tu jogava com dois caras pelo lado e um centroavante. Tu metia na área, era polvadeira, no mínimo polvadeira. Né? No mínimo. Principalmente na época dos dois ponteiros. Né? Agora não tem mais isso, não tem mais ponteiro, não tem mais nada. Né? Olha só, pelo Twitter, o André Munhoz, Cacalo, o Grêmio também tem seus problemas. Provocaçãozinha pra ti, que estava falando sobre os problemas do Inter. Quantas partidas o Cebola jogou? Pergunta o André Munhoz. A mesma que o Lisandro Lopes. Esse aí. Não, jogou mais. Lisandro Lopes Cebola jogou meia partida. Tem meio jogo a mais o Lisandro Lopes. Não. Ele tem meio jogo a mais e um contrato em vigor. Mas que não tem como cumprir, tá uma Mas por lenda que ele está cobrando que o Christian Rodrigues jogue? O cara tá machucado.
Eu sei, mas isso é talvez uma Não, provocação. é que ele disse que o Grêmio tem os seus problemas. O cara não tá jogando. Não tá jogando porque tá machucado. É verdade. Não. Mas ele falou em cima do que disse o Cacalo, né? Sobre apontando os jogadores internacionais que não têm conseguido jogar. Esse também, Não, mas não fui Mas eu, esses não estão fui eu, machucados. só repeti o que disse o Perfeito. Felipe Gamba. Pelo Twitter, esse o também Juliano foi Cruz. contratado para ser titular, e vai ser titular assim, que vai ser muito pouco tempo, eu não sei se o Grêmio vai prorrogar, vai conseguir fechar negócio, mas enquanto tiver aí esse contrato que ele está em vigor, ele vai ser titular. No momento que aparecer, ele foi contratado para isso. E aí é que eu volto para o outro lado. Acho que aí preocupa aquele negócio. O Inter foi buscar jogadores para serem titulares. E a maioria deles, 2 fora de forma, outros que não deram resposta. Esse Lisandro Tá vai legal. jogar com o Neymar no ataque. Eu acho que sim. E o Sacha? O Sacha pode ser uma opção daquele Sim. jogador do meio, um pouco Reserva, mais atrás. então? normalmente acho que sim. Olha aqui pelo Normalmente, Twitter, o acho que Juliano sim. Cruz diz que o Walter é um centroavante sumidor. Muito boa. E o Thiago Quinones diz que o Lisandro Lopes é o atacante que falta ao Grêmio. Thiago Quinones. Ele é um jogador técnico. Com características diferentes da do Brian Rodrigues. O Brian é força. O Brian é o jogador que o Grêmio vai apostar nele, principalmente na bola aérea. Ele é a arma da bola aérea. Muito bem. Sala de redação, a gente estava falando sobre o Christian Rodrigues, que é jogador que veio para ser titular no time do Grêmio, e enquanto ele não está recuperado, aliás, está completando a segunda partida hoje, né? De punição. Hoje ele estava proibido de jogar. Depois faltam mais 2. O Grêmio passando vai ser uma pela Copa do Brasil e a primeira pelo Campeonato Brasileiro. É ali que ele vai completar. Agora, em condição... Consagrando, Benfica, consagrando a minha tese. De que deveria jogar de que o Grêmio não deveria ter matado, como de fato não matou o primeiro jogo lá, para queimar mais um cartucho com relação a essa punição. Sim. Mas tu continua acreditando que aquilo foi de propósito. Não, eu não estou dizendo que foi de propósito, eu estou dizendo que aconteceu o que eu queria que acontecesse. Não, porque essa é a tese do Guerrinha. Se tivesse acontecido isso, e o Ramiro tivesse machucado, em vez do Gauchão nesse jogo, nós estaríamos todos aqui contrariando essa tese. Assim como o Ramiro se machucou no jogo do Gauchão, sempre que eu penso assim, que o grupo deve evitar ganhar e não precisar jogar a segunda, eu acho que é muito mais produtivo, porque corre risco de machucar um jogador como machucou o Ramiro. Não, a lesão a lesão é imponderável de qualquer jogo. Sem dúvida, mas por isso não precisa ter o jogo, só para cumprir suspensão, que pode acontecer esse imponderável. Tranquilo, respeito a tua opinião, mas a minha é de que tem que liberar o Christian Rodrigues para jogar o quanto antes. E esse procedimento é um procedimento que agiliza a volta dele em função da suspensão. A lesão é outra coisa. Porque, olha, vamos para as contas agora. Se o Grêmio classifica num jogo só, ele teria que cumprir 2 no Brasileiro. É verdade. Agora é 1 no Brasileiro. 1 no Brasileiro. E um outro na Copa do Brasil. Ele vai cumprir o jogo do Grêmio contra a Ponte Preta aqui e aí tá liberado. Em função da suspensão. Mas pode daqui a pouco. Agora eu continuo. Tem um outro risco, João. Pode o Grêmio, com o próximo adversário da Copa do Brasil, eliminar no primeiro jogo. Ele terá que cumprir 2 no Brasileiro. Não, Guerrinha. É que ele na próxima fase da Copa do Brasil, o primeiro só jogo tem ele um jogo, completa 3. só tem um jogo, não tem E o segundo jogo, mesmo que tenha o segundo jogo da Copa do Brasil, este segundo jogo vai ser depois do jogo. Depois não, tá certo. Agora, eu ainda não entendi por que os jogos do Campeonato Gaúcho não servem para eliminar a suspensão. Equivalência de competições. Eu acho que é isso. Lá era o campeonato nacional. Lá não tem campeonato regional? Pois é, ele foi suspenso no campeonato nacional. Ele estava no campeonato nacional. Aqui cumpre no campeonato nacional. De nível nacional. Equivalência de competições. Quer dizer que se o cara recebe uma suspensão numa Copa do Mundo, ele só vai cumprir na outra Copa do Mundo? Não, nas eliminatórias. Não, eliminatórias. Jogos oficiais. Começa nas eliminatórias. E já aconteceu e está acontecendo agora. Não sei qual é o jogador nosso que vai cumprir suspensão. Vamos fazer uma outra hipótese. Uma outra hipótese. Na final do Mundial Interclubes, o
o jogador do time tal dá uma cusparada no juiz. Primeiro jogo da FIFA, como ele paga a conta. Ele vai jogar o campeonato regional e o campeonato nacional do seu país? Ele vai pagar a conta no jogo da FIFA. Competição da FIFA. Se ele der uma tunda de laço no juiz... Jogo da FIFA, jogo da FIFA. Como que é diferente? É que aí, um exemplo aqui, aí eu acho que ele não vai ser punido em jogos, ele vai ser punido em Rafael Gomes Ilustro, que nós estamos debatendo. Obrigado, Rafael. Luiz Soares foi expulso na Copa do Mundo, está cumprindo, foi suspenso na Copa do Mundo, está cumprindo em jogos FIFA. Joga o campeonato espanhol e cumpre em jogos FIFA. Com o seguinte que ali era cumulativo. Que era cumulativo. Tempo, tanto que só voltou depois da Copa do Mundo a jogar em outubro, dia 25 de outubro. Se a punição for por tempo, ele vai cumprir em qualquer competição. Foi o caso do Soares. A punição de tempo ele cumpriu e foi cumulativa com o número de jogos que ele vai cumprir numa competição equivalente. Tá, mas então vamos colocar na prática para que eu e a minoria dos ouvintes que sejam burros como eu entenderem. Se o cara... Não concordo com essa tese. Não apoiado. Se o cara dá uma tunda de laço no juiz na final do Mundial Interclubes. Vai pra cadeia primeiro, porque é agressão. Tentativa agride de o juiz, agride o juiz. Os caras não conseguem apartar e ele dá uma tunda de laço no juiz. Quando é que ele vai cumprir essa suspensão? Aí é que tá, ele vai ser punido por tempo, como aí é tempo, João. Aí é tempo, aí não é jogos. O Luiz Soares deu a mordida no jogador adversário e parou, se não me engano, 3, 4, 5 meses, tanto que ele voltou só em outubro, no final de outubro. Aí não tem... E acumula com mais algumas partidas. Ele fica proibido de exercer a profissão. Fica proibido. Aí não tem equivalência de competições? Não, ele fica proibido de chegar até perto da mulher em casa. Se a Aquele punição, é obrigado naquele tempo, não pode chegar perto da mulher. Se a punição é por tempo... Ele ganha o troféu aí José Faville Neto e fica em casa. Olha aqui, primeiro ele não vai cumprir suspensão nenhuma, ele não vai jogar mais. O Soares foi punido com 6 meses de suspensão. Ele vê como quem não quer nada, assim, e seguiu caminhando. Eu falei do José Faville Neto, nós recordamos aqui do saudoso Faville Neto com o Everaldo, né? Que deu aquela bocha e seguiu caminhando enorme no juiz e já saiu. Sabia que 6 meses, foram 6 meses. 1972. 6 meses de 1972, num jogo no Olímpico. Depois o doutor Raul Reis, que era um dos advogados do Grêmio na época, conseguiu reduzir em 6 meses a punição do Everaldo. É mesmo? Era 1 ano, né? Ele ficou 1 ano, foi para 6 meses. Aí o doutor Raul Reis foi lá e diminuiu para 6 meses. Jogador campeão do mundo, né? Imagina o que o Faville deve ter dito para ele, porque era uma calmaria o Everaldo. Nada justifica, né? Nada justifica. Aí mas alguma coisa deve explicar. Aí é que tem aquele negócio. Porque ele vem em direção, ele não vai em direção ao juiz, o juiz está passando por ele, ele levanta o braço e acerta. Ele finaliza o árbitro. Tem razão, porque o temperamento do Everaldo não era de bronca, não era de bronca. Calmo, né? Tranquilo, não era desses jogadores assim. Aí é ação e reação, é o que eu digo sempre. Tem ação, tem. Aí ela provoca a reação. O Dilon Camilo pelo Twitter provoca. O Grêmio tem chances na Copa do Brasil, mesmo com a entrada dos times da Libertadores da América? No momento eu posso te dizer que acho que não. No momento, acho que não. O Grêmio vai precisar se reforçar. A chance que reside, e aí eu vou de novo remeter a Grêmio Internacional, ela é mínima por um detalhe, que no jogo do mata-mata pode acontecer qualquer coisa. O cara me mandou uma pergunta aqui, depois quero fazer para vocês, que é interessante. Então assim que o Guerrinha completar, aí tu faz a Não, eu acho que o jogo do mata-mata, daqui a pouco ela pode proporcionar a possibilidade, mas ainda vejo o Grêmio abaixo de alguns clubes que estão disputando, por exemplo, o Corinthians. Eu acho que o Grêmio hoje joga menos que o Corinthians, joga menos que o Cruzeiro, joga menos que o São Paulo. Não está proibido no mata-mata de ir lá e ganhar. Claro. Mas numa competição de pontos corridos eu vejo que está abaixo. Qual é a pergunta? A pergunta é o seguinte: e se o cara for expulso no regional aqui do Rio Grande do Sul, no Gauchão, e for vendido para a Itália, aonde não tem regional, qual é ele não cumpre? Mas aí é a legislação italiana que vai decidir. Assim como a legislação brasileira está decidindo. Eu acho que ele não vai cumprir. Eu não saberia te Não, vai cumprir. Tu acha que ele vai? Vai cumprir. Eles não têm essa figura de campeonato. Não, mas lá, vai né? cumprir de alguma outra forma. Vai cumprir. Mas não. Sim, mas talvez não cumpra no campo.
Não sei, mas Pouco encontra um outro tipo de punição. cestas Uma básicas. multa, cesta básica, uma coisa assim. Mas enfim, eu acho que... Ô, João, eu encontrei ontem lá eu fui numa reunião no Banrisul. Saiu com a grana? Isso é uma reunião com o gerente, né? Que veio... Não, eu fui numa reunião. Sai um vale, hein? Não, mas não tem. Sai um vale nada. Eu encontrei lá um cara que é teu fã, o nome dele é Gomes. Mais um. Pô, isso é uma multidão aqui na frente da RBS. E te mandou um grande abraço. O cara trabalha no Banrisul? Porque na verdade eu fui numa reunião. Por isso que ele é fã do... Uma reunião na parte administrativa do Banrisul, no centro, e ele estava ali chegando. E aí ele me parou para pedir que eu te transferisse Agradeço. Transmitisse um grande E abraço. aquele mulherio Gomes. todo, aquele mulherio todo, tu não vai contar para ele, perguntando por ele. Depois sim, que ouviram claro. na sala onde que o homem está arquivado, o Pedro Ernesto disse aqui, o homem está fora do ar. Quem, eu? Foi ele que disse, o Pedro Ernesto não disse para ti. Ontem, o João está fora do esquema. Mas a Rádio Gaúcha faz uma campanha publicitária dizendo: tem novidade no ar. E os caras estão dizendo que eu estou fora do ar. O que é isso? Quem disse foi o coordenador do Isso programa isso é propaganda que ele está fazendo, né? Ele está chamando, tem novidade no ar, tem novidade no A ar. propósito, Zé Vitor, o gerente do Banrisul não perguntou pelo Guerrinha? Não é gerente, ele não é gerente. Ele não é Eu tenho a gerente. foto do homem na carteira. Não, tem? ele não Com é a foto gerente. dele na Olha, eu carteira. acho que ele perguntou por mim, Befi. Perguntou por ti? Por que ele não aparece mais a pagar as Tu contas? sabe que eu domingo, quando vou à missa, peço que Deus dê saúde a ele. É a primeira coisa que eu peço. Não é para mim, é saúde para ele. Na verdade, o Banrisul é um dos patrocinadores do Porto Verão Alegre e nós fomos, eu e o Rogério Beretta, levar o relatório do Porto Verão para o departamento de marketing. Dessa vez ele não foi pedir o dinheiro. Como é que é a história aquela do Banrisul? Quando é que esse telefone? Quando não tem fundo o cheque. É? Quando tem fundo, ninguém me liga. Nunca me ligaram para me dizer, pô, parabéns, o cheque entrou. Não tem fundo. Mas eu sei que não tem, filho, tu tá aí para isso. Bom, aí o cara tá ralado e vai lá pedir um empréstimo. O cara diz, não, mas o senhor tem como pagar? Disse, não, agora não, senão não posso me dar um empréstimo. Mas só dá um empréstimo para quem tem dinheiro. Muito bem, o Sala Online tem o patrocínio de Valessa Ice, os melhores sabores. Valessa Ice casa bem com você. E o Simão Escobar, pelo WhatsApp, diz o seguinte: se o Rafael Moura estiver em campo, ninguém surra o juiz. Lembra do ano passado, quando ele defendeu no jogo? Campeonato Brasileiro, né? Defendeu, o juiz ia apanhar, lá ele foi lá e foi bem. Acho que foi contra o Figueirense, foi a última partida, não foi? Foi. Foi na última partida. Exatamente. Bom, esse é o Sala de Redação de Gimont Traça, Tumeleiro, Zafari Bourbon, Ruder, Car House e Nex. Sala de Redação, quanto mais atento você anda, menos risco corre. Por isso, sempre que for buscar alguém e tiver que esperar, não permaneça no interior do veículo. Ruder, sua confiança faz a nossa força. Ligue 3235 7000. Car House apresenta Corolla 2016, mais irresistível do que nunca. Faça um test drive e surpreenda-se. É Toyota, é Car House, Sertório, Padre Gacique, Novo Hamburgo, Life Park Condomínio Clube. Última fase, 60 motivos para comprar, 60 meses para pagar. Garanta já a sua unidade. Realização Next Group. A gente vai para o intervalo comercial, mas antes, sabe quem é que não vai conseguir ter banco de reservas completo hoje à tarde? Impressionante. Bayern de Munique. Impressionante. Sabia dessa? Não sabia por quê? Vai jogar hoje a Liga dos Campeões contra o Porto em Portugal. Cumprindo suspensão no Nacional. Faltam vários jogadores, inclusive o Robin, o Ribéry, Schweinsteiger e outros jogadores. E não tem jogador suficiente para montar o banco de reserva. Vai ter 4 bancos de Bateu a reserva. miudinha lá, ó. Hein? No Bayern, hein? Bateu a Bayern de miudinha. Munique. E, em compensação, o futebol de Uruguaiana está de parabéns. O jogador Matheus, que é lateral sub-15 do time sub-15 do Grêmio, e que é natural de Uruguaiana, foi convocado para a seleção brasileira. Olha só. Me informa agora pela mensagem aqui o Glaucio Gutierrez, que é um amigo radialista lá de Uruguaiana e que é nosso ouvinte lá e está me mandando uma Que idade mensagem. ele tem, o menino? Sub-15. Matheus Oliveira. Onde é que ele joga? Ele joga no Sub-15 do Grêmio. Olha aí. Matheus Oliveira. Uhum. Uruguaiana forneceu ao mundo um dos maiores atacantes que eu vi na minha vida também. Tu viste jogar? Já sei. Gessi Lima. Gessi Lima. Espetacular. E Lara e Cardoso. Não, isso eu não, Cardoso eu vi jogar também, mas Lara evidentemente não. O Chico, não era de lá? O Chico era de lá. Chico Só que Aramburu. o Chico era do Ferro Carril.
Não, então não. Que jogou a Copa do Mundo de 1950 não é do Uruguai, pelo Brasil. Gessi era... Nós não falamos dos adversários. O Ferrocarril é meu adversário lá em Uruguaiana. A camiseta é vermelho e branco. O Gessi é impressionante. O Gessi Gessi era um fenômeno. abandonou o futebol com 26 anos de idade. Fenômeno. O João Severiano, se não me engano, foi com 28, Não, substituto dele. Um pouquinho mais. Perto dos 30, mas não foi mais do que 29, isso. quase 30. E tem aquela história fantástica do Gessi, né? Que o Grêmio foi jogar Bomboneira. contra o Boca Juniors na Bomboneira. Ele ficou em Porto Alegre porque estava fazendo o vestibular para odontologia. Fez a festa, né, ô Guerrinha? Passou no vestibular, fez a festa. Bebeu todas. Na manhã seguinte foi para lá. No dia do jogo. No dia do jogo, ele foi para Buenos Aires, que era o técnico na época. Oswaldo Rola. Oswaldo Rola, Era o Foguinho. Oswaldo Eu sei que o dirigente do Grêmio escondeu o Gessi do Foguinho, porque o Gessi não tinha condição quando chegou lá e colocou num quarto, vai dormir o dia todo. E dormiu o dia todo. De noite, o que ele fez? 4 gols contra o Boca. Vocês viram esses caras jogar? Eu vi o Nilson, que veio do Esportivo de Bento. Eu sei que vocês não lembram, né? Eu vi. O Nilson, lateral direito, que veio do Esportivo de Bento. Jogou uma partida. Arquivado na hora. Vocês só falam dos bons, eu vi os ruins jogando. Com relação ao Gessi, também um depoimento, rapidamente, um depoimento bacana que o João Severiano, o Joãozinho, deu para o Rafael Colli no programa da madrugada, há uns 2 meses, mais ou menos, que contou histórias do Gessi que são muito boas também. Esse Joãozinho, João Severiano, foi outro extraordinário jogador de futebol. É por isso que dá para dizer que o mundo é uma porção de terra ao redor de Uruguaiana. Bom, a gente vai para o intervalo comercial. Mas faz parte da grande alegrete. Em seguida, tempo para o cafezinho. Em seguida, voltamos com mais destaques no Sala de Redação. Valessa Ice, pra animar a balada. Valessa Ice, muito mais sabor. Valessa Ice, pra curtir com os amigos. Valessa Ice, é com essa que eu vou. Em qualquer momento, em qualquer lugar. No churrasco, na festa ou na beira do mar. Valessa Ice, pra animar a balada. Valessa Ice. Valessa Ice, casa bem com você. Aprecie com moderação. Ainda lembro do gosto do último café da manhã que eu tomei antes de sair do sul e ir atrás dos meus sonhos. O calor do forno se confundia com o carinho da minha avó. O sabor do queijo, cheirinho do café com leite. Me recordo de cada detalhe como se fosse hoje. Lembro até das palavras dela. Não te esquece o que tu aprendeste em casa, meu filho. Faz tudo com muita dedicação, carinho e respeito aos outros. Eu fiz, vó. Santa Clara, há mais de 100 anos, de avó para neto. Procurando ar-condicionado? Aparelho de qualidade é na Frigelar. O menor preço é sempre Frigelar. Tem que ter tradição. Na Frigelar, com certeza. Eu quero uma empresa especializada em ar-condicionado. Em Porto Alegre, todo mundo já sabe. Ar-condicionado das marcas Springer e Carrier é na Frigelar. frigelar.com.br ou 3314-8977. Siga no Twitter, @RDGaúcha. Mas e daí, Chiru? Então, queimaram uma costela gorda lá na estância dos Teixeira? Bah, índio velho, o vivente me assou uma boia de lambeus, bem. Barbaridade. Mas com o quarto de ovelha e aquela costela me deu um peso no estômago. Ai, ai, ai. Tô mais judiado que filhote de passarinho na mão do piá. Mas, tchê, tem olina pra isso. Um composto de ervas que tu vai ficar mais faceiro que mosca em tampa de xarope. Olina, essência de vida. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Começou a promoção número 1 Pirelli. Agora você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo. Comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Sim, você ouviu direito. Comprou 3 pneus, o quarto é totalmente grátis. Já falou 3 vezes. Então, a quarta é grátis. Promoção número 1 Pirelli. Comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Confira na excelsiorpneus.com.br 3363-1777 e pague rodando. Ah, filho, não foi essa educação que eu te dei, não. Ô, mãe, o que eu fiz? Você, passando direto nos pedágios a viagem inteira. Ô, mãe, eu tenho Connect Car, aí eu não preciso ficar lá paradão na fila. E ainda ganho desconto no combustível. Ux. Eu vou falar pro seu pai. Ué, mas é verdade. Ah, eu sei, ó. Vou falar pra ele colocar esse Connect Car também.
Connect Car deixa sua viagem muito mais rápida. Você não pega fila no pedágio e nem usa dinheiro. Instale o seu no Posto Ipiranga. Connect Car, o mundo se abre com ele. Na internet, acesse o site radiogaúcha.com.br. Hoje é noite de Grêmio no futebol da Gaúcha. Juliano Luan pintou o segundo, bateu! Gol! Tricolor! Luan! No jogo de volta da Copa do Brasil, o tricolor precisa evitar a zebra. O futebol da Gaúcha para Grêmio e Campinense começa às 8h10 da noite e a cobertura só termina às 3 da madrugada. Gremista que é gremista não pode perder essa. E amanhã é noite de Inter na Libertadores. Oferecimento Coca-Cola, Lojas Quero Quero, Tigre, Net, Chevrolet, Bravo, Sicredi e Doril. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Faltando, a gente só está falando sobre Ronaldo, Romário e Careca aqui no intervalo do programa. Esses dias, Luiz Henrique, estava passando uns lances do... Não, o Luiz Henrique é o irmão dele. O Silvio, perdão. É de Osório também. Tava passando uns lances do Romário na televisão e ele deu um elástico no Amaral. Mas que coisa impressionante. Não. E fez o gol, né? E fez o gol. Não é só dar o elástico, esfresquear lá fora. O goleiro saiu nele, ele deu uma cavadinha, mas foi uma coisa assim. Que aqui, João, só para dar uma ideia melhor para o ouvinte, no intervalo a gente estava falando sobre centroavantes e o Guerrinha lembrou do Careca. E aí eu mesmo perguntei se o Careca jogou com a mesma qualidade que o Romário e o Ronaldo Nazário. Careca, do Guarani de Campinas de 78 e do São Paulo depois. Eu acho assim. Capitão Careca e Bozó. Exatamente. E aí a gente estava tentando descobrir qual foi o melhor desses. Que jogador, hein? De quais? Romário e Ronaldo. A discussão ficou no Romário e no Ronaldo. Eu pessoalmente coloco o Careca também. Quem é o melhor? Pra mim, é o Romário. Eu também, eu voto no Romário. Eu também. Eu acho que o Romário era mais completo que o Ronaldo, porque o Romário cabeceava, mesmo sendo um baixinho. Hein? O Ronaldo não cabeceava. É páreo duro, viu? É muito difícil. Mas os jogavam demais. Né? Eu vou buscar um critério para escolher o Ronaldo. Eles são os dois melhores. O Careca é craque. O Careca do São Paulo depois. Eles são melhores que o Careca. Mas eu não sei. Eu também acho. Se jogou no Napoli com o Maradona. Se tu perguntar pro Maradona, o Maradona na hora te contesta. O Maradona diz que nunca jogou com um cara igual. É demais. Eu vou buscar um critério aqui para escolher o Ronaldo Nazário, viu? Foi o maior goleador brasileiro em Copa do Mundo. O Messi é melhor que o Maradona? O Maradona, nos dias atuais, faria no mínimo, Cara, a mesma coisa que faz o Messi. Eu ainda acho o Maradona o segundo maior jogador que eu vi jogar. Olha, primeiro, claro, também acho. É o Pelé. É uma bobagem tu dizer que o Maradona é melhor que o Pelé. Mas a Argentina inteira acha isso. Eu acho que o Romário tem uma... Quem chegou, desculpa, não estou falando de vídeo, de DVD, de videotape, eu tô falando, quem viu o Negão jogar de sã consciência, não pode ter dúvida com relação a isso. Com relação ao Pelé, não, claro. Pô. Viu? Eu tem uma coisa que me chama a atenção no Romário, que é uma qualidade que eu não tenho e que eu admiro nas pessoas, que é a frieza. O cara que vai desempenhar uma tarefa e desempenha cirurgicamente, friamente. O cara vai cobrar um pênalti numa decisão de Copa do Mundo como quem vai no supermercado, como quem vai tomar um copo d'água. Exatamente. Ele pediu para cobrar o pênalti na Copa, lá ele pediu, me dá que o meu eu garanto. Pô, isso aí o cara tem que ter. Sabe que é uma passagem do Romário que me foi contada pelo Dunga. O Dunga foi jogar no Vasco, e aí tava o treinador, não sei o que, disse, olha, tu volta até aqui, pega o volante pro Romário, né? Aí o Dunga disse assim, professor, vamos fazer o seguinte, ele tem que vir até aqui, não precisa vir, deixa ele lá. Eu vou correr por ele, vou trabalhar por ele, mas deixa ele lá que ele lá vai garantir. E era o que aconteceu. Tem uma história ali engraçada. Na seleção foi assim. Quem conta uma história boa também é o Índio, né? O Índio, início de carreira, jogando contra o Romário no primeiro tempo, ele grudou no Romário, jogando duro, no intervalo o Romário chegou nele e disse, olha, que zagueiro, olha, parabéns.
Vou até falar com o pessoal do Flamengo lá para ficar de olho em ti, porque, olha, sensacional. Segundo tempo, claro, ele respeitou e afrouxou. O Romário deitou e rolou, fez gol e tal. Quem era o zagueiro? O Índio. Na próxima partida, a primeira bola veio... Pum! Aí no intervalo veio o Romário. Que zagueiros? Não vem. Nem vem. Eu conheci essa história aí. O Guerrinha falou ali do Dunga. Não, deixa que eu corro por ele. Me lembro o Filipão do Grêmio, na década de 90. Engrossava o jogo, ele chamava todo mundo e dizia assim, no meio do jogo, assim, levanta pro grandão lá dentro que ele mete. É o cara que decide. Se apertar, levanta pro grandão. Grandão era o Jardel. Em seguida, a gente vai falar aqui sobre o Internacional, a Libertadores da América e a Liga dos Campeões, porque o dia hoje é de muito futebol. Gimo Antitraça, qualidade comprovada. Tumeleiro, só a Tumeleiro garante a melhor negociação, os melhores produtos, as melhores ofertas e condições. Aproveite. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. Toyota Car House, incomparável. Life Park Condomínio Club. Última fase, garanta a sua unidade. 2015 Nex, o ano da sua conquista. Olha só, eu fiquei devendo essa aqui. O Jonas, de Nova Mutum, é o nome da cidade, lá no Mato Grosso. O Tinga foi expulso na Libertadores da América em 2006, na decisão contra São Paulo aqui, e cumpriu na volta dele ao Internacional em 2010. Olha só. Quer dizer, na mesma competição. A propósito que se falou também, o Lucas Von, nosso amigo, diz que essa do Gessi, esse jogo do Gessi, foi a primeira derrota do Boca na Bombonera para time estrangeiro. É verdade. E o Marcelo do Bonfim, pelo WhatsApp, pergunta: Cacalo e João de Almeida Neto, quem é melhor, André Lima ou Brian Rodrigues? Não, o André Lima tinha muito mais noção de... O André É Lima muito difícil opinar. Fazia gol por baixo. Pouca quantidade de jogos que o Brian Rodrigues jogou, né? Hoje, se eu tivesse que optar hoje, eu diria que é o André Lima. Mas eu quero ver o Brian Rodrigues jogar mais tempo. Eu também acho que tem que esperar um pouco. Mas ninguém pergunta quem é melhor, se é o André Lima, o Brian ou o Jardel, aí ninguém pergunta. Não. Com todo respeito, se tivesse que optar entre o Brian e o André Lima, eu ia dar uma olhadinha em algum outro centroavante aí. Tu ia no mercado, né, João? Tu ia pro mercado? Isso equivale a dizer o seguinte: o jogo quer um novo centroavante pro Campeonato Brasileiro. Mas eu também acho que, por enquanto, a amostragem é pequena, mas a amostragem não é boa. A amostragem não é boa. Definitivamente não é boa. Tem uma brincadeira contigo aqui pelo Definitivamente não, decididamente. Não João, o Peterson, nosso ouvinte, diz o seguinte, que jogador expulso no gauchão não ia nem jogar na Itália, quanto mais cumprir com suspensão, cara. Tá cheio de jogador que apareceu no gauchão. Brincadeira. Olha só, Libertadores da América, o Cruzeiro perdeu pro Huracan. 3-1 a noite passada. Ele pode se classificar ganhando em casa, tem essa chance. Não, vai se classificar. Bom, eu estava dizendo para o João... Segundo o Guerrinha me disse antes do programa, se a gente fizer um timezinho aqui, ganha desse... Nós somos aqui... Quanto não, do outro que vai jogar com... O Universitário do Sucre. É muito ruim. Líder. Mas é o líder do grupo. Eu sei disso, mas se nós somos 5 aqui, quanto? 5? 5. Se nós arrumar mais 6 que segure a bronca, nós ganhamos. Vladimir vai nessa. Não, Vladimir é o líbero. Mas vem cá, por que tá dizendo que é o líder do grupo? Não, mas é o líder do grupo, mas não joga nada. Não joga nada. Toma 2 ou 3 no Mineirão. Aqui, ó, o bairrista joga muito, hein? Não joga nada. Agora o jogão de ontem foi o do Racing, hein? Ninguém viu? Tu também não só fica vendo o jogo? Não, Cacalo, entre uma calcinha e o controle remoto, é melhor o controle remoto, Cacalo. Ele trabalha à noite, né? Então esse controle vai ser usado hoje. Tá louco? Tu vai assistir tudo que estiver à disposição hoje? Eu assisti o jogo. 4 da tarde? Não. Um joguinho. Barcelona contra o PSG. Não, eu assisti o jogo à noite, pô. E as audiências, detalhe, não vai fazer? De dia eu trabalho, de noite. Hoje é paralisação, Cacalo. Hoje tem paralisação, hoje não tem nada de audiência. Eu tenho uma vida, ao contrário do que as pessoas pensam, eu tenho uma vida extremamente regrada. Eu trabalho dedicada e rigorosamente à tarde e à noite tomo a minha cerveja olhando jogo de futebol. Hoje tu vai poder tomar muita cerveja. Eu, por exemplo, trabalho hoje, por exemplo, Benfica, eu vou estar fazendo uma participação especial no show do Jair Cobb, do Guri de Uruguaiana, no Teatro São Pedro. Então eu já não vou conseguir. Tu não vai assistir o jogo do Grêmio? Não vou conseguir. E só, Cacalo? Infelizmente, mas... Vai ao teatro. Vai ao teatro, não vai assistir o jogo do Grêmio. Grêmio. Trabalhar, né? Mas o Cruzeiro é o seguinte, Guerrinha, o Cruzeiro tem quantos pontos? 6.
O Cruzeiro? O Pode Cruzeiro chegar tem 8, né? Tem 8, tem 8. Não, acho que tem 8. Não, o Cruzeiro tem 8, eu acho. 8. 9 o Sucre, 8 o Cruzeiro, 7 o Huracan. Pode chegar o jogo 11. é no... O problema do Cruzeiro, da derrota de ontem, eu acho que ele vai... Acho não, tenho certeza que ele vai ganhar do Sucre e vai ser o primeiro, perfeito. Só que com 11 pontos, ele corre o risco de ter um adversário muito mais complicado que teria se tivesse feito 14 pontos. Claro. Se o pode estourar é lá na frente. Olha só, a gente tem um intervalo comercial e o Notícia na Hora Certa, mas tem uma questão interessante para colocar aqui para depois, quando a gente voltar no programa. Lembrando que hoje o Atlético Mineiro joga contra o Atlas no México, o São Paulo joga contra o Danúbio. E o Strongest é hoje também, né? O Strongest é às 7h30 hoje. O Strongest é às 5h30 da tarde. 5h30 hoje? 5h30. Em casa, que é o horário do jogo do Internacional da semana que vem. Não. 5h30 deles ou 5h30 nossa? Nossa, e é o mesmo horário do jogo do Internacional contra o Strongest na semana que vem. Que resultado precisa dar para nós nesse jogo? E amanhã, não sei, vamos perguntar daqui a pouquinho. E amanhã, além do Internacional, tem o Corinthians tem que dar para também nós. jogando. Strongest. Olha só, a pergunta, Guerrinha, é a seguinte, Zé Vitor, para depois dos comerciais. E do Notícia na Hora Certa, no Maicon Pinheiro. O que acharam da opção do Aguirre de não levar Newton, Vitinho e Anderson nesta viagem que está começando para o Chile, depois dos comerciais? Você se identifica com algum dos comunicadores do Sala de Redação? Vianney Carlet, Guerrinha, Cacalo, Fernando Carvalho, Zé Vitor Castiel, João de Almeida Neto, Pedro Ernesto Denardim. Quer participar do programa e ganhar um almoço no restaurante Petisqueira? Um ouvinte por semana participa ao vivo do Sala de Redação nos estúdios da Rádio Gaúcha. Envie um e-mail para promo@rdgaúcha.com.br com até 160 caracteres e responda com qual comunicador do Sala você mais se identifica e por quê. Não esqueça, hein, do seu nome e telefone. Os autores das respostas mais criativas estarão aqui com a gente. Promoção autorizada pela Caixa. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Petisqueira. Há 30 anos fazendo comida de verdade. Realização Rádio Gaúcha. Agricultor amigo, escute o que vou lhe dizer. Pro trigo crescer bonito, só tem uma coisa a fazer. Primeiro põe Aramila, o fertilizante de base. Depois o Iarabela, pra maior produtividade. É o casamento perfeito, Iaramila e Arabella. Nutrição na medida certa, é com a líder mundial Iara. Minuto Simmers. Décadas atrás, era muito comum falar morreu de parto. O hábito de dar à luz em ambiente hospitalar, com procedimento feito pelo médico e todos os recursos disponíveis, mudou completamente essa realidade. Salva-se hoje milhares de vidas, tanto de mães como de crianças. A passagem do Dia Mundial da Saúde é importante para lembrar que os avanços da medicina mudam hábitos e elevam a qualidade e expectativa de vida. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Locação de ônibus para viagens nacionais e internacionais é com a Ouro e Prata. Realize viagens escolares, empresariais e turísticas com toda a segurança e conforto. Informe-se pelo site ouroeprata.com. Desde 2010, a Foton Caminhões está no mercado brasileiro, investindo na linha de caminhões leves e semi-pesados. A rede de concessionárias já está presente em Porto Alegre, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e, em breve, uma nova fábrica na cidade de Guaíba. Foton, maior montadora de caminhões do mundo. A Qualicorp oferece a você, em parceria com a sua entidade de classe, um plano de saúde do jeito que você precisa. Quer os melhores hospitais e laboratórios? Quer contar com os médicos que você confia? Então é só ligar para a Qualicorp, 0800 777 4004. A Qualicorp é a administradora que está do seu lado para oferecer o plano certo pelo melhor preço. Liga agora para 0800 777 4004. Qualicorp, sempre do seu lado. Conhecemos esse chão como se fosse a palma das nossas mãos. Foi neste solo que plantamos as sementes dos nossos sonhos. Porque essa terra é linda por natureza e grande por nosso trabalho. Um lugar de empreendedores e otimistas que desenvolvem máquinas com tecnologias que agilizam a vida do homem.
Se você acredita nessa nação e tem orgulho de ser brasileiro, venha com a gente construir um país melhor. Stara, orgulho de ser brasileira. Quer ficar por dentro das principais notícias do Rio Grande do Sul em tempo real? Acesse gaúcha.com.br e acompanhe todas as informações produzidas pela reportagem da Rádio Gaúcha. Fotos, vídeos, comentários, as novidades do esporte e muito mais para deixar você por dentro de tudo o que acontece por aqui. radiogaúcha.com.br, FM 93,7, AM 600. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Protesto contra projeto da terceirização afeta Transurb, ônibus da Carris, bancos e escolas em Porto Alegre. Tesoureiro do PT mandou empreiteiros pagarem propina disfarçada de remuneração por serviços não prestados. Economia brasileira volta a crescer depois de 3 meses. Tempo instável em Porto Alegre. Previsão para o estado é de pancadas de chuva no centro, norte. Agora faz 22 graus e 8 décimos na esquina da Avenida Ipiranga com Érico Veríssimo. Lembre-se que Outubro Rosa e Novembro Azul continuam em abril. Siga a dica da Unimed e previna-se sempre. No mercado financeiro, o dólar em queda é cotado a R$ 3,06. A Bovespa opera valorizada em 1,36%. Trânsito. Trânsito está bloqueado na ponte do Guaíba em razão do içamento do vão móvel. Em seguida, o fluxo deve ser liberado na região. Na BR, os motoristas já enfrentam lentidão agora no trecho de São Paulo em ambos os sentidos. Segundo a Polícia Rodoviária, o fluxo é um pouco acima da média para o horário. Em Porto Alegre, principais vias têm trânsito fluindo bem. Bloqueios parciais somente no centro da cidade, em frente ao Palácio Piratini, em razão de manifestações que tiveram início no começo da manhã. Com o trânsito, Matheus Show. Termina a concentração na Praça da Matriz contra o projeto das terceirizações. Terminou há 5 minutos a concentração com trabalhadores de diversas categorias. Inicialmente, houve uma caminhada da Avenida Alberto Bins, logo pouco antes da 1 da tarde, até a Praça da Matriz. A Brigada Militar chegou a calcular 500 participantes. Apesar do trânsito congestionado que esteve durante toda essa caminhada, não houve demais incidentes. Agora, parte dos manifestantes está ingressando na Assembleia Legislativa, onde terá em instantes expediente com deputados sobre o tema das terceirizações. Da Assembleia Legislativa no centro de Porto Alegre, Cid Martins. Funcionários da Carris decidem em reunião quando retornam ao trabalho. Começa em instantes aqui na sede da Carris em Porto Alegre uma reunião entre funcionários e a empresa que deve determinar o retorno dos rodoviários ao trabalho na quinta-feira. Isso porque está descartada a volta deles ao trabalho hoje. A reunião também vai debater outras reivindicações da categoria. Conforme a Carris, 50 ônibus estão na rua em operação nesta tarde. Veículos de outros consórcios também fazem algumas linhas da Carris. Cerca de 50 funcionários seguem em frente à empresa com bandeiras impedindo a passagem de ônibus em protesto contra a lei que amplia as terceirizações no país. Da Zona Leste de Porto Alegre, Marcos Bruno. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Da Central de Jornalismo, Fernando Zanuso. Caiu o Silvio Benfica do comando. Silvio Benfica Assume Cacalo. Caiu do comando do programa. O que acontece, João? É? Caiu? Tô de volta. Pênalti contra o Inter. A favor. Contra, eu disse. 2:04. Gimonte traça qualidade comprovada. Tumeleiro, só a Tumeleiro garante a melhor negociação, os melhores produtos, as melhores ofertas e condições. Aproveite. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. Toyota é Car House, incomparável. Life Park Condomínio Clube. Última fase, garanta a sua unidade 2015 Nex. O ano da sua conquista. Conferindo a temperatura, Santa Clara
Há mais de 100 anos de avó para neto, 24 graus, e a hora certa é na Excelsior. Compre 3 pneus Pirelli e leve o 4º grátis. E o Momento Bairrista, a todo momento no programa, especialmente com os recados dos torcedores. Diolina, essência de vida, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Locação de ônibus é com a Ouro e Prata. A questão que ficou pendente no bloco anterior é a seguinte... E esta notícia, aliás, passada pelo José Alberto Andrade, que está viajando agora com o Pedro Ernesto para o Chile com o Internacional. Newton, Vitinho e Anderson estão fora do grupo de jogadores do Inter. Newton, Vitinho e Anderson. O que vem a reforçar a informação dada pelo Gamba, que é a constatação do Gamba do não aproveitamento de alguns jogadores, né? Mas recebo um pouco perplexo essa... Tem 1 milhão de salário nesses 3 aí? Tem 2. Não, tem mais. Tem 2. Tem mais? Tem 2. O Anderson, pelo que sabe, é 500. Não, 700. Se falou até mais. É, sei lá, não tem mais, muito mais. Tem mais. Quase 2. Sim, mas como é que se explica? O Newton, por exemplo, acho que tu mesmo disseste jogou que melhor jogou a melhor partida dele no final de semana. E o Nico tá indo. O Nico tá indo. Como? Não, o Nico viajou. O Nico Freitas está indo para o Chile. Sim, mas é reserva, né? Sim, não, está indo. Está compondo. Talvez ele tenha feito uma opção de levar um volante só para reserva. E eu acho, assim, com todo o respeito e cautela, eu acho temerário na medida em que o Arangues vem de lesão, né? E que talvez mas ele não levou o aguente. Jorge Henrique. Como é que é? No Jorge Henrique é Jorge Henrique mais 10, rapaz. Como? Tá brincando? Jorge Henrique não. Não, Rafael Moura fez o gol. Mas ele está no banco. Tanto não, o critico o Rafael Moura que o Jorge Henrique jogou de lateral, jogou de volante, jogou de meia. E já parece que ontem até já foi experimentado. Rafael Moura jogou de goleiro. Foi o Rafael Moura jogou de goleiro, os caras gritavam, não recua que ele não sabe jogar com o pé. Sabe que houve uma época no Grêmio, o Grêmio tinha um jogador tão fantástico, tão extraordinário, que eu dizia lá internamente, se tu colocá-lo como lateral direito, ele vai ser o melhor. Se tu colocá-lo como zagueiro, ele vai ser o melhor. Se for ponta ou centroavante, ele vai ser o melhor. Chamava-se Valdo, era um jogador extraordinário. Jogou muito. Fantástico, extraordinário. Esse voltou no final de carreira, jogou no Internacional e bem. Quem? O Valdo. O Valdo jogou no Internacional. Inter de Santa Maria. Não, o Valdo jogou no Internacional no final da carreira. Não, jogou. Não. Inter de Santa Maria. O Valdo veio jogar no Grêmio. Em 2001, quase no final de carreira. Tão enganado jogou assim. No Inter de Santa Maria. Não, era outro Valdo. Não, o Valdo Santa Maria é outro, evidente. É um meia criado lá, jogou lá. Que foi campeão da Libertadores com o Cruzeiro de Belo Horizonte. O Valdo é do muito, Inter de muito Santa bom Maria. jogador, muito bom jogador também. Mas o Valdo que jogou no Grêmio, sabe que às vezes a gente faz aquele exercício, qual é a seleção de todos os tempos do Grêmio, qual é a seleção de todos os tempos do Internacional? Eu já fiz esse exercício, já coloquei o Valdo na minha seleção do Grêmio, de todos os tempos. Não, eu confundi, desculpa, eu confundi com o Almir. Almir jogou no Grêmio e jogou muito bem também no final. O Almir tem uma passagem engraçada. O Almir estava naquele jogo que o Internacional escapou na última rodada de cair contra o Palmeiras. Sim. E a bronca era tamanha do Leão com o Dunga. E eu era repórter naquela época. E eu entrei no vestiário no final do jogo. Tal. Naquele tempo o repórter podia entrar. Eu digo, pô, que gol fez o Dunga aí, né? Eu disse, que Dunga nada, o gol foi do Almir. Como um é branco, outro é preto. A bronca que ele tinha do Dunga, que o gol foi do Almir. O Almir participou. Quem é que bateu a falta? Bateu o Celso. Celso. O Almir participou. Celso, irmão do Paulo Egídio. Acho que o Almir participou e fez um gol também. Não, irmão do Paulo Egídio é Nelson. Nelson. O Almir participou do jogo que o Grêmio quase caiu em Vacaria. 89. O Almir também. Claudião Artec. Cláudio Duarte. É de estreia do Edinho. Do Jandir. Do Lino. Pô, nós já vimos gente jogar. Do Elcio, lateral esquerdo. Como nós vimos jogador, hein? Mas, Guerrinha, diz pra mim aqui, como é que o Newton ficou fora desse grupo depois de ter jogado bem lá? Isso é opção. Eu tô começando a desistir de entender esse rodízio. Rodízio é de pizza. Não, porque antigamente o rodízio do Internacional, até tempos atrás, pouco tempo atrás, o rodízio era só no time. Agora o rodízio está no banco também. Né? Alguns jogadores que em um certo jogo são aproveitados no banco, já não são mais, já dão lugar para outro. Eu não acho que essa seja a melhor forma de tu conduzir
é a formação de um time. E eu até vou dar razão, até usando um argumento do próprio Aguirre que eu ouvi. O Aguirre diz que o grupo é tão parelho que ele tem 30 titulares, 20 e poucos titulares. Eu vou até usar esse detalhe a favor. Se ele tem esses 20 titulares, que ele escalhe os 11, e aí, perdendo um, ele já tem um na mesmo tamanho para jogar. Mas aí tu tem toda a razão, Guerrinha. Porque aí, e não se justifica, não estou falando pelo Newton, justifica o Anderson, por exemplo, que pode ser uma boa opção. Porque, entende, o cara não viaja, ele não vai estar nem no banco, ele não pode, entendeu? Ele deixa de ser uma boa opção. O Vitinho também está nessa situação. O Newton nem se fala. O Vitinho foi reserva agora do reserva em Rio Grande, não jogou lá. Por isso que eu acho que tem que se apurar direito, se as razões são técnicas, se as razões são de convicção do treinador, ou sei lá. Que esse negócio de eu dei chance para todo mundo, dá a impressão assim, eu fiquei amigo de todo mundo. Eu tenho o grupo na mão porque todos tiveram chance. Não tem reserva. Não, tudo bem, time, muito bom. Eu acho que o treinador, a primeira coisa, ele tem que ter o grupo na mão. Se ele não tiver, ele está morto. Agora, ele ter o grupo na mão não significa que ele não possa estabelecer quem é o time titular dele e as primeiras opções. Só isso. Ele está inovando? Por favor, vamos parar com esse negócio de inovar. Isso é mais velho do que caminhar para frente. Todos os treinadores querem tempo para entrosar time. Sabe que o Diego chegou a falar, ele usou como exemplo o que se faz na Europa, né? Onde ele disse que as trocas são constantes. Ela não é bem assim, porque na Europa não acontece de trocar todo o time de um jogo para o outro. Pega o Bayern de Munique, que hoje não tem jogador para compor o banco de reserva, impressionante, só tem 4 no banco. O Bayern de Munique trabalha com uma ideia assim de uns 18 jogadores, mais ou menos. E volta e meia, dependendo da condição física do jogador ou das circunstâncias em função do adversário, o Bayern troca algum jogador. O Lan sai da lateral direita, vai jogar no meio, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa restrita, não é? Barcelona com menos que isso. O Messi joga mas aí eu concordo. Cristiano Ronaldo mas joga que aqui tem outra variável importante, né, Guerrinha? É que não é só os jogadores que trabalham em rodízio. O esquema também está trabalhando em rodízio. Porque o Bayern, o que acontece com o Bayern? O Bayern tem um esquema e vai encaixando seus jogadores em rodízio. O que nós temos visto aqui é que o Aguirre tem mudado o esquema. Mas nos últimos jogos ele tem jogado com esse esquema. Não tem, Guerrinha? Ele tem usado nos últimos jogos esse esquema. Mas eu acho que, por exemplo... Sabe onde é que estava a diferença? Para mim, no jogo passado ele colocou o Nico e o Newton, que são jogadores mais de marcação realmente muito defensiva, marcação mais dura. Ele até ficou impossibilitado de contar com o menino esse, porque o menino estava suspenso, né? O Dourado estava suspenso. Não podia jogar. Mas me chama a atenção é que no discurso do empate valer ser bom contra o Emelec, ele jogou no 3-5-2. Sim. Não, isso que eu digo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Esse jogo amanhã para o Internacional vai ser muito duro. Complicadíssimo. Independente de algumas... Mas já começa assim pela questão de pouco treinamento do time. Esse time treinou pouco. Daqui a pouco o Arangues a gente não sabe a resposta. Vem de lesão que vai dar. Eu me atrevo a dizer que esse time não treinou pouco. Eu me atrevo a dizer que ele não treinou. Ele não treinou. Daqui a pouco tu tem assim, como é que vai ser a resposta do Sacha, que tem que ser necessariamente o segundo atacante, se juntar ao Nilmar e fazer aquilo que o Emerson Sheik consegue fazer no time do Corinthians, mesmo jogando pela esquerda e até ajudando na marcação, mas ele consegue entrar na área sendo um parceiro do Paulo Guerreiro. O Sacha ainda tem tido essa dificuldade. E a marcação do Inter atrás é uma marcação lenta. Agora o Sacha, na verdade, é um abnegado, porque nesse esquema ele fica extremamente sacrificado. De ter que cobrir, salvar gol lá atrás e compor à frente com o Nilmar, porque senão ele fica completamente isolado. Não, a minha visão é de que o Internacional vai ter que encontrar uma maneira de encaixar o contra-ataque, porque suponho até que vai ter espaço para isso. Porque é o jogo da vida. Porque a Laú vai ter que vir para cima. É o jogo da vida dela. Agora, em contrapartida, o Internacional vai ser pressionado. Claro que vai ser. Não tenha dúvida. Vai ser muito pressionado. O jogo não vai ser fácil. Vejam, é questão de matemática. A Laú tem 3 pontos. Faltam 2 jogos. Ela pode ir a 9. O Inter tem 7. O The Strongest, que joga hoje, tem 6. Certo? Então, se ela não ganhar amanhã, ela está fora, está morta.
Porque ela ganhando amanhã, ela vai para a última rodada com uma esperança pequena, mas ainda viva. Sim. Ainda Então ela tem viva. que ganhar amanhã. Então amanhã ela vai arriscar tudo. Eu acho que o Strongest vai... É assim que se pronuncia, Strongest? Strongest. É meio complicado. Eu acho que eles ganham, não é? Do Emelec. Não sei se o Emelec sofre tanto quanto os outros na altitude. Pois é. Isso eu não tenho essa ideia. Não, mas é um sofrimento. E o Emelec tem uma vantagem em relação aos outros adversários do The Strongest, que não joga o Escobar. Ele está suspenso. É o Pelé deles lá, né? Tão bem de Pelé. Não, eu sei, é fraco, mas para o time deles representa muito. Então é uma pequena vantagem que o Emelec tem. Agora, quantos pontos tem o Emelec? Quantos pontos tem o Emelec? O Emelec tem um a menos. Não, o Emelec não. O Emelec tem um ponto a menos que o Inter. Não, mesmo número. Ele ganha nos critérios. O Emelec, desculpa, o The Strongest que eu estou dizendo. Daí ganha, por favor, a classificação. Emelec, Inter 7, The Strongest 6, 3 a Alaú. E 3 o adversário do Inter amanhã, que pode chegar a 6 em caso de vitória. Está classificado o Internacional. Não, o Inter joga a classificação na prática no Beira-Rio. O Inter decide aqui. No Beira-Rio, O Inter passou. O Tony do Rio de Janeiro, Guerrinha, pelo WhatsApp diz o seguinte: dizem que o Aguirre está fazendo errado, mas o Cruzeiro ontem estava com o time cansado por jogar com os titulares no fim de semana. Tudo bem, isso é um mas risco. Foram 2 dias só. Mas isso é um risco. Mas não está se falando isso. O Inter são 4 Não se fala nisso. Nós estamos falando eu recebi uma queixa parecida com essa, usando esse mesmo argumento. Eu vou fazer o seguinte, o Cruzeiro ontem perdeu porque estava cansado, porque jogou no domingo, perfeito. Mas e o Inter, que tem dificuldade contra o Avenida, tem dificuldade contra o Brasil, e que popa jogadores, que os caras não estão cansados? Por que tem a dificuldade? Porque não tem um time entrosado, não tem um time conhecido, ninguém sabe quem é os 11 titulares. Esse é o grande problema. Olha, o maior torcedor, o torcedor mais fanático do Internacional, se tu perguntar para ele quem é o time titular, ele não te responde, ele não sabe. Amanhã é o 22º... Se tu perguntar para o Aguirre, ele sabe? Mas ele disse que ele tem 30 titulares. Amanhã é o 22º jogo do Inter na temporada. A 22ª escalação diferente. É o certo? Olha, não pode ser. Isso de 30 titulares não existe. Não existe. Para mim, não é só no futebol. Tudo na vida é repetição. O teatro, a tua área, é ensaio. A música, a minha área, é ensaio. A advocacia, a área de muitos de nós, é estudo e, portanto, repetição de conhecimento para aplicar depois. Então não tem essa de 30... Eu até vou botar aí na conta, o treinador tem uma dúvida, outra dúvida, 2, 3 dúvidas que ele possa ter, que são jogadores equivalentes. Tá, tudo bem, olha, joga o que tiver melhor, o que treinou melhor, o que respondeu melhor no último jogo, tudo bem. Agora, tu não pode alterar 8 ou 9, que tu altera uma estrutura de um time. O Inter vai jogar amanhã com um time que não treinou junto. O Hernando não foi lateral direito. O Arangues estava fora há quanto tempo? Esse time não treinou junto. O Arangues vai sentir no jogo. Até pular corda. Até pular corda. A primeira vez que o cara pula a corda, enrola a corda nas pernas. Benfica, a propósito do jogo do Grêmio hoje, 2 coisas. Primeiro, a questão do transporte, que eu acho que... Sim, com o problema no Transurb. O Transurb. E a outra coisa é uma coisa também contigo, Cacá. O nosso amigo Roberto Fracasso. Grande Roberto. Meu amigo, na verdade, de infância. Quando ele vai bem, eu digo que ele é o Roberto Sucesso. Isso, gerente do Zafari lá e tal. O filho dele, o Gabriel, está fazendo 12 anos hoje. E ganhou de presente entrar em campo com o time do Grêmio no jogo de hoje. Então estamos aqui mandando um abraço pro Gabriel e pro Roberto. Gabriel, estou me associando ao Gabriel e ao Roberto. A torcida do Grêmio certamente vai à arena prestigiar o time, e embora o problema com o transporte público, porque com o transporte público não, com o Transurb, né? Isso. É apenas com o Transurb. Mas a torcida vai porque até a pé nós iremos. Sempre foi assim. Nelson Barón, tomara que o Aguirre vença, não será perdoado por essas escolhas esdrúxulas, como Jorge Henrique e Rafael Moura, em caso de derrota, diz o Nelson Barón. Por falar em Zafari, quem vai no Zafari é o Guerrinha. Eu não saio de Qual é o teu corredor lá? Do arroz e do feijão. Muito bem. Então a gente vai para o intervalo comercial, em seguida voltamos com mais destaques. Tem cara que vai no Zafari, naquele corredor do arroz e feijão, com camisinha. Não, mas parei um pouquinho. Para finalidade que tu vai ao supermercado,
o corredor dos cosméticos é... Ah, também eu gosto. Eu gosto. Só que esses dias um amigo meu encontrou um outro, no Zafari, né? E aí disse, tudo bem? Tu vê, eu tô aqui no supermercado, perdi a minha mulher. Como é que é a tua mulher? Minha mulher é uma loira alta, linda, de olhos azuis. E a tua? Não, a minha, vamos procurar só a tua. No interior, hoje talvez não tenha mais, o mundo se modernizou, mas na minha época de interiorano, tinha o galã de cemitério. Sim, galã de cemitério. O cara ia lá consolar uma viuzinha nova. Mas pra mim disseram que o cara chegou, eu disse pra ele assim, perdi a minha mulher aqui nos corredores, e ele falou, me ensina como é que se faz isso. É o seguinte, a gente sai pro mercado, é engraçado, eu tenho um amigo meu, contei, não sei se eu contei aqui, mas ele foi passar, agora, ele não gosta de praia, né? E a sogra mora na praia. E é verídico que eu estou dizendo isso. E aí a esposa disse assim, vamos passar o fim de semana lá na praia. Gente, aos borbotões na praia, cara. Ele disse, vamos embora, vou fazer à vontade, fazer uma social, vamos embora. Chegou na praia, sexta de noite, na casa da sogra e tal. E a sogra pegou um papel, uma caneta e começou a fazer uma lista de compras para ele sábado, né, comprar, para fim de semana não se incomodarem. Tudo bem, uma lista extensa. Aí sábado, 11 horas da manhã, o cara acordou, tomou café, botou uma bermudinha, foi pro supermercado. Supermercado lotado na praia, lotado. O cara levou 1h30, quase 2 horas para fazer as compras. Comprou tudo. Voltou para casa e tal, tá aqui os pacotes e tal. A sogra olhou e disse assim, faltou a pomarola. O cara disse assim para ela, a senhora bota grama na massa, que é o que eu mais gosto, que lá eu nunca mais entro. 2h21, já voltamos com Sala de Redação. Quantos motivos você precisa para comprar um imóvel? Com o Life Park Condomínio Clube você tem 60. E o melhor, são 60 meses para pagar direto com a construtora. É a última chance de fazer parte desse grande sucesso imobiliário. Nosso plantão estará aberto durante todo o final de semana e no feriado do dia 21 de abril. Venha conhecer os descontos e aproveite. 2015 Next, o ano da sua conquista. Os modelos imbatíveis da Toyota estão na Car House com condições invencíveis para você ter um Toyota 0 km na garagem. Vá até a Car House e conheça toda a tecnologia da maior montadora do planeta. Etios, novo Corolla, Hilux, SW4, RAV, Prius e Camry. Escolha o seu e faça um test drive. Toyota é na Car House, incomparável. Sertório Padre Cacique e Novo Hamburgo. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Vou de carro ou a pé, suco ou café, o almoço é peixe ou filé, vai se chamar Pedro ou José, arroz ou macarrão, é amor ou é paixão. A vida é feita de escolhas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Atenção, atenção! Só a Tumeleiro garante a melhor negociação. Garante os melhores produtos. Garante grandes ofertas e as melhores condições para construir, reformar e decorar. Confira. Piso porcelanato Portinari 60x60 classe A, R$ 34,90 ao metro quadrado. Piso vinílico Decorface, R$ 29,90 ao metro quadrado. Aproveite o crediário Tumeleiro. Tudo em até 24 vezes iguais com o primeiro pagamento em até 90 dias. Ou pague em até 10 vezes sem juros no cartão Tumeleiro. Consulte. Com CD Tumeleiro, ninguém facilita tanto. Gente, vamos falar de uma marca que está sempre pertinho de você. Visa. Além de líder, ela é a preferida dos brasileiros há pelo menos 10 anos. Você sabia que ela é aceita em mais de 38 milhões de estabelecimentos no mundo? Do pastel até a passagem para o destino dos seus sonhos, prefira Visa. Leve sempre o seu Visa e pague qualquer compra de qualquer valor a qualquer hora nos milhões de estabelecimentos que aceitam Visa. Se você já tem o seu, aproveite. Se não tem, peça agora. visa.com.br/prefira Visa. Pai, tô com fome. Pode vir pra mesa, filho. O almoço tá servido. Que delícia! Brócolis, cenoura, espinafre, quiabo, rúcula e fígado. Vou comer tudinho. Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim. Oba!
2h24, sala de redação, Gimonte Traça, Tumeleiro, Zafari Bourbon, Ruder, Carhaus e Nex. A gente está indo para o final do programa. Quanto tempo temos ainda de programa, o Vladimir Menezes? Quantos minutos? 5 minutos para terminar? Então eu quero convidar vocês para assistir Barcelona e PSG hoje à tarde, 4 horas. Que jogo, hein? Hein? Que jogo. Topa, João? Vai assistir jogo. ou vai pro trabalho? Não, eu vou vai pagar aquele cafezinho? Aquele cafezinho espírita. Eu vou assistir o Strongest. Às 5h30. Às 5h30. Tá, mas até às 5h30. Não. Aí eu vou ter que dar uma mexida no trabalho. Na labuta diária. Cacalo, já temos um jogo em Barcelona e... Estarei na Justiça do Trabalho. Esses homens trabalham muito, né, ô Guerrinha? Manda o preposto hoje. O preposto vai junto. E outro grande jogo, eu não sei se é no final da tarde ou na noite de hoje. Pela terceirona gaúcha, ou segundona gaúcha, Rio Grandense de Santa Maria e Santa Cruz. Em Santa Maria. Em Santa Cruz. O principal jogo de hoje vocês não falam. Ninguém falou desse jogaço. Grêmio Campinense. Como não falamos, cara? Agora, nesse momento... tá, nesse momento que a gente está dando... Não, mas eu estou dizendo que o futebol é das 4 até a meia-noite. Hoje não. Fecha Que com meia-noite nada. Segue da meia-noite, depois tem... Deve ter... A Libertadores? Isso bola parada? Isso vai até nem sei que horas. Nossa, 3 horas. Então, para dar uma ideia, a gente tem às 4 da tarde esse jogo do Barcelona contra o Paris Saint-Germain e ao mesmo tempo o Bayern contra o Porto. Às 5h30 esse jogo do Strongest contra o Emelec. Depois, tu acha uma vitória? E depois segue alguns jogos decisivos da Copa do Brasil. Não sei o horário dos jogos do São Paulo e do Atlético Mineiro, também na Libertadores. Acho que no mesmo horário do jogo do Grêmio. São Paulo, 22 horas. Certo. E Atlético Mineiro, 22 horas. Além do Grêmio contra o Campinense. Vitória? É muito jogo. Uma vitória do PSG sem o Ibrahimovic. Aonde é o jogo? O jogo é na França. Paris. 2-0, tá bom pro Grêmio hoje, Cacau? 2-0? 2-0. 0-0 para não desgastar. Cabe mais. Campinense é um clube irmão também, não vão machucá-los. Vamos machucar. Mas passou o Grêmio, né? Não tem dúvida nenhuma. Como tu disseste, como é que foi que o Ibsen falou? Da surpresa? Não tem como. Se não passar, se não passar é fiasco. Eu sei que o futebol tá equilibrado. Se não passar pelo Campinense, mas a diferença técnica já ficou demonstrada no primeiro jogo. E a vantagem, Guilherme, o Grêmio pode até perder por 1-0. Pode parar com essa possibilidade. Todas as possibilidades. Aí o cara vem assim. Mas se não passar é fiasco. Aí o cara diz assim pra mim, pois é, Guerrinha, mas o Asa de Arapiraca tirou o Palmeiras. É verdade. Quantas vezes o Palmeiras tirou o Asa de Arapiraca? Mas olha, tem 14% das pessoas aqui que participaram da Interativa acreditando no Campinense. É que tem muito. O Campinense pode surpreender o Grêmio na Arena, sim, 14,2%. Muito paraibano. Não 85,8%. É a audiência da Paraíba. Nós temos, exatamente. Tem muito paraibano ouvindo o programa nesse momento, né? Apostando no Campinense no jogo das 10 da noite. O Campinense já conseguiu um prêmio, né? Em vir a Porto Alegre. É o sonho da maioria desses clubes. Mas é engraçado, mas isso acontece, né? De ver os times lutando para poder fazer a segunda partida. Claro. Porque além de tu estar na vitrine, tu vale dinheiro, tu perdendo o primeiro jogo dentro da tua casa, tu ganha menos. Essa competição Copa do Brasil é aquelas que tem na Europa também. Copa Itália, Copa do Rei. Copa do Rei, joga time até terceira, quarta divisão. Mas dificilmente vence, né? No Brasil já houve times que não estão habilitados. Santo André, Paulista. Santo André, Criciúma, Paulista. Juventude, né? O Juventude foi campeão. 99. Formam bons times e vão adiante no mata-mata. Enquanto isso, pelo Twitter, o Gabriel Martins, 3 argentinos, 2 uruguaios, 1 brasileiro no ataque de PSG e Barcelona. Nos 2 ataques, no caso. Aí o cara diz assim, na Europa eles mudam muito o time. É verdade, olha aí quantas nacionalidades tem. É verdade. Enquanto isso, Fernando Carvalho está começando uma viagem rumo ao Chile. Mas ele vai, uma viagem para ele, uma viagem castigante para ele, né? Por quê? Ele vai perder quantos jogos agora de tarde? Pois é. Vai sofrer. Vai chegar mal-humorado lá. Meu senhor. Muito bem. Ele estava entre comprar calcinha e pilha. Comprou pilha. O Sala de Redação de Gimonte Traça, Tumeleiro, Zafari Bourbon, Ruder, Carhaus e Nex fica por aqui. Na sequência vem o Leandro Stout com o Gaúcha Repórter. Boa tarde.